Olá, pessoal. Caso clínico 12. Isso mesmo, dois casos clínicos relacionados a um dos mais importantes e relevantes aspectos da farmacologia. Dentre tantos aspectos relevantes e dentre tantos questionamentos, um dos mais marcantes é a questão do uso de medicamentos, de fármacos na gestação. Nós sabemos que a gestação ela pode transcorrer de forma tranquila, sem nenhum evento, mas às vezes a gestação cursa com ocorrência de determinadas condições clínicas, determinadas enfermidades. E aí, nesse ponto alto, nós temos que analisar quais são os fármacos seguros na gestação. Esse bate-papo ele estará aí no nosso canal. Assistiu o vídeo, gostou? Dá um joinha, acione aquela sinetinha, compartilhe o vídeo com o máximo de colegas que vocês puderem, indiquem o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal Vision Pharma, uma visão enriquecida com informações de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia e também química medicinal. Claro, nós temos que ter uma leitura mais enriquecida e mais detalhada dos fármacos. Aproveito para convidá-los para nos seguirem nas redes sociais, tanto o Instagram do Professor Edson quanto o Instagram da Vision Pharma. E o Vision Pharma tem o seu site, isso mesmo, www.visionpharma.com.br. O site que está assim, ó, recheado de informações, ricas informações para todos os senhores. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso bate-papo, né? Falar um pouco sobre a questão do efeito de fármacos na gestação. Esse é o primeiro vídeo, nós teremos outros vídeos onde será apresentado, né, fármacos que são passivos de serem utilizados na gestação. Nesse vídeo nós vamos focar aqueles que não são apropriados na gestação. Muito bem, gostaria de chamar a atenção dos senhores em relação a um fato, claro, né? Como está tendo desenvolvimento embrionário, está ocorrendo divisões mitóticas, está ocorrendo diferenciação tecidual a partir dos folhetos embrionários. Então, o ideal é evitar qualquer contato com alguma ou qualquer substância que possa ter algum efeito, algum impacto sobre o desenvolvimento. Então, nós, ao olharmos essa figura, nós percebemos nítida e claramente que existem riscos em todo o período gestacional. Embora, quando se considera os 3 primeiros meses, nós podemos imaginar que são os 3 meses ou o primeiro trimestre é o momento mais nevrálgico, embora a partir do primeiro trimestre também existe risco. Haja visto, por exemplo, na imagem, nessa barra na horizontal, que refere ao sistema nervoso central, há riscos de comprometimento funcional, morfológico, frente à exposição. O mesmo pode se falar em relação à genitálise externa, ao aparelho auditivo. Então, nós percebemos que existe, sim, risco. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação à orientação. No entanto, nós sabemos também que existem situações em que a gestante, obrigatoriamente, ela necessita de medicamentos. Então, nesse caso, inclusive existe toda uma classificação internacional, mas nesse caso, numa situação em que há necessidade do uso de medicamentos, conforme nós vamos analisar nos 2 casos clínicos, qual é o comportamento que os profissionais da área de saúde devem ter em relação à condição de gestação. Por exemplo, uma gestante infectada pelo vírus HIV, ela tem que utilizar drogas antirretrovirais. Uma gestante que tem recorrência de infecção urinária, ela tem que fazer uso de antibacterianos. Então, nós precisamos saber quais são seguros, quais não são seguros, para que nós possamos dar a correta orientação. Esse é o ponto alto. Historicamente, nós temos infelizmente, uma tragédia histórica, que é a tragédia da talidomida, que resultou na ocorrência de um evento chamado focomelia, que é o encurtamento dos braços e dos membros. A substância em questão, que fora introduzida na década de 50 para a década de 60, é uma substância derivada de um ácido chamado ácido glutâmico, e ela apresenta-se com 2 isômeros, ela tem uma mistura racêmica de 2 isômeros, um isômero R e um isômero S.
No entanto, o que acontece? O isômero S, ele é teratógeno, ele é teratogênico. E com isso, ocorreu em vários casos o encurtamento dos membros. Então, se nós olharmos a molécula de talidomida, ela tem um emprego que nós não vamos discutir nesse momento, mas ela é empregada em outras condições clínicas, mas ela fora, naquele momento, utilizada para uma condição de efeito mais sedativo. E o resultado foi o impacto do isômero S em relação ao desenvolvimento dos vasos e o comprometimento do desenvolvimento dos membros. Então, surgiu casos de uma condição clínica chamada focomelia, que ela é caracterizada pela aproximação ou ainda encurtamento dos membros do feto, tornando-os semelhantes ao de uma foca. Daí a denominação de focomelia. Muito bem. Pergunta que sempre é feita: quais são os efeitos de determinadas substâncias que são comprovadamente teratogênicas? A relação está aí: ácido valproico, carbamazepina, ciclofosfamida, dietilbestrol, fenitoína, inibidores da ECA, isso mesmo, os sais de lítio, o metotrexato, o micofenolato e o misoprostol. Então, há um conjunto de alterações, por exemplo, o ácido valproico promove alterações funcionais no tubo neural, mesmo se aplica a carbamazepina. Se nós olharmos a fenitoína, que é um anticonvulsivante, também tem esse impacto, efeito sobre o sistema nervoso em desenvolvimento do bebê. Os inibidores da ECA, que são agentes antihipertensivos, causam insuficiência renal. Nós temos também o metotrexato, que causa malformações do sistema nervoso central e também nos membros, além de outras substâncias que são determinantes, como é o caso do lítio, da síndrome de Epstein, e o misoprostol, ele é responsável pela síndrome de Moebius. Então, nós temos aqui duas tabelas mostrando para os senhores os que são considerados comprovadamente teratogênicos. É o caso também dos retinóides sistêmicos, que promovem má formação do sistema nervoso, ou a talidomida, já citada, responsável pela focomelia, o antibacteriano tetraciclina, que promove alterações em relação à estrutura óssea e aos dentes, e a conhecida varfarina. Nós falaremos de agentes utilizados para evitar a trombose, mas a varfarina ela é inapropriada, ela é teratogênica. E ela ocasiona a síndrome de Dandy-Walker, que é uma formação que afeta o sistema nervoso central, o cerebelo e os fluidos que o rodeiam. Então, é uma síndrome que afeta o desenvolvimento do quarto ventrículo encefálico. Então, vocês estão vendo que esses medicamentos aqui citados, eles são inapropriados durante a gestação. Mas vamos apresentar o estudo de caso. Eu gostaria que vocês lessem, que vocês resolvessem esse caso, deixassem o comentário de vocês, a resposta de vocês no comentário abaixo do vídeo, não esquecendo de dar um like, dar um joinha, divulga o canal e faça esse canal crescer, porque esse canal é top. O prescritor médico questiona sobre a paciente A, ela tem 26 anos, que está mega feliz porque deu positivo o teste de gravidez. Porém, essa jovem, ela tem um histórico de depressão de 10 anos e está mega preocupada com a continuidade do medicamento. Toda mãezinha fica mega preocupada. A senhora A está tendo sucesso no manejo de depressão com o uso da venla. A venlafaxina está sendo usada e ela responde bem à venlafaxina. Vários outros antidepressivos foram empregados durante a sua história de vida nos últimos 10 anos, mas não tiveram resultado que fosse eficaz. Então, perguntas, são 4 perguntas. A venlafaxina pode causar dano ao feto? Ou a venlafaxina causa dano ao feto? Que teste considerar? O que é que deve ser feito? Deve ser interrompida o uso do fármaco durante a gestação? Se há necessidade do uso do antidepressivo, deve-se substituir por fluoxetina ou sertralina, que apresenta no contexto da segurança gestacional maior segurança gestacional? Então fica aí o conjunto de perguntas do primeiro caso. E secundariamente, nós temos a chamada senhora B, uma mulher que tem exatamente
40 anos de idade, com uma complicada história obstétrica envolvendo período de infertilidade e vários abortos. Ela é diabética tipo 1, ela tem complicação com hipertensão e tem hiperlipidemia ou dislipidemia. No seu tratamento atual, inclui insulina, captopril e atorvastatina. Vale lembrar que ela descobriu a gestação ao acaso na 12ª semana gestacional, já passando o período quase do primeiro trimestre. E essa descoberta se deu durante a consulta com o endocrinologista. Então, 4 perguntas. A senhora B deve ser aconselhada a interromper seus medicamentos, exceto a insulina? O captopril e a atorvastatina podem ter causado dano ao feto? Testes de imagem foram registrados. Que outros testes poderiam ser feitos para avaliar riscos das substâncias citadas? Tanto a atorvastatina quanto o captopril terem ocasionado alguma alteração no desenvolvimento embrionário desse bebê. E como a farmacoterapia da paciente deve ser planejada a partir de agora, ok? 2 casos clínicos muito interessantes que vai ajudar os senhores a compreender mais e melhor o quesito fármacos na gestação. Fique aí em aberto, coloque os seus comentários, coloquem suas respostas e até o próximo vídeo com mais um caso clínico. Valeu, obrigado e até mais.